Lucas 12, a partir do versículo 22. E disse aos seus discípulos: portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida que o sustento e o corpo mais... Mas é a vida do que o sustento e o corpo é o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no caminho e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Amado Deus e Pai, nos colocamos diante do Senhor nesta manhã, ó Deus, e primeiramente agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua casa, para aprendermos a Tua palavra, e te pedimos, ó Deus, que venha ser conosco. Usa-nos, ó Deus, com esta palavra, que não seja uma palavra humana, mas que o Senhor tenha liberdade de nos usar, de me usar nesta manhã, ó Deus, para trazer uma palavra para todos nós. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amados irmãos, esse trecho, para poder se assentar, claro, esse trecho, ele faz parte de uma palavra, de um período da palavra da vinda de Jesus Cristo aqui à Terra, em que ele pega e faz o tão famoso Sermão da Montanha. Esse trecho é um trecho do Sermão da Montanha, e ele sempre, no Sermão da Montanha, ele dá várias orientações e vários direcionamentos para nós, como cristãos, como os filhos de Deus. E esse trecho em específico, ele está falando de algo que tem nos assolado, que tem assolado o nosso mundo de forma sobremaneira, os nossos tempos de sobremaneira. E naquele tempo também tinha essa preocupação, e eu acho que hoje ela se tornou muito maior, que é um mal que tem assolado a gente, que é a ansiedade, né? Você é uma pessoa ansiosa? Né? Nós temos sido pessoas ansiosas, né? A ansiedade tem tomado conta das nossas vidas? Pior que tem, né? Tem pessoas que roem as unhas e nem sabem que é por ansiedade, né? A ansiedade, a pessoa tende a antecipar problemas que talvez nem venham a existir, né? Ele fica maquinando se isso ocorreu, se isso vai ocorrer, se acontecer isso, se acontecer aquilo outro, e às vezes esse problema não vem, né? Às vezes ele sofre de uma forma antecipada, né? E você pensa que aqueles problemas estão batendo a sua porta e na realidade nem né? E muitas vezes nós mesmos criamos problemas, né? Essa nossa preocupação, essa nossa ansiedade, nós mesmos criamos esses problemas, né? A gente preocupado com o que comer, com o que vestir, né? Onde vai trabalhar, onde seu filho vai estudar, como vai ser a sua aposentadoria, e se você vai ficar doente, se alguém da sua família vai morrer, né? E se alguém vai sofrer alguma coisa, e se isso, se aquilo outro, né? E a gente sabe que a ansiedade, ela tem sido um mal do século. A ansiedade tem sido um mal do século. Ela tem atingido homens, mulheres,
crianças, jovens, velhos, doutores e analfabetos. Ela tem atingido todos e todas, né? E a gente tem visto que e o que essa ansiedade generalizada faz? Ela faz com que a gente fique com os nervos à flor da pele. Qualquer coisa nos faz explodir, nos faz estourar. Por quê? Isso também é fruto da ansiedade, né? A gente anda tão apreensivo, tão preocupado, tanto que qualquer coisa nos conduz a uma explosão, né? E aí a gente vê pelas ruas, os noticiários, né? De vez em quando você vê alguém, do nada, parte para cima do outro e o agride e tal. Por quê? Por causa da ansiedade. A pessoa está tão nervosa, com os nervos tão à flor da pele, que às vezes qualquer coisa produz um estouro dessa ansiedade, né? E o que causa ansiedade, né? O que produz ansiedade? Uma das coisas que produz ansiedade é a ameaça. Como assim ameaça? Né? Ameaça de uma doença, né? É que elas ficam ansiosas só de pensar na possibilidade de ficar doentes, né? Pessoas que têm uma ansiedade com medo de morrer, pessoas que se preocupam o tempo todo, tá? Nossa Deus, se eu morrer, se alguém da minha família morrer, isso produz ansiedade nas pessoas, né? Certa vez eu tinha um colega muito choroso, né? E aí a gente falou, o que está acontecendo e tal? Aí ele falou, não, eu estou com medo da minha mãe morrer. Mas ela está doente, você não falou nada? Não, ela não está doente não, mas é porque me veio na mente aqui a possibilidade da minha mãe morrer. E aí ele começou a chorar. Gente, né? Isso é um exemplo assim nítido da pessoa chorar por algo que ela imagina que pode acontecer, né? Então, esse mal, essa ansiedade, o medo da ameaça, a ameaça em si de um problema causa ansiedade, né? E como da mesma forma, outra palavra que eu já falei, o medo, né? Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de casar, né? Porque ele tem medo de casar porque ele tem medo de se separar, né? Então ele não casa porque tem medo de se separar. Aí ele não casa. Conheço gente assim, né? Ele tem medo de casar porque se ele for separar, na separação a mulher vai querer os bens dele, vai querer aquilo que ele tem. Olha só o nível de ansiedade que as pessoas estão vivendo, né? Tem gente que tem medo de solidão, né? E aí ele não se relaciona com outras pessoas porque com medo de que a pessoa vá embora e ele fique na solidão. E aí ele já fica só, né? Olha, são coisas que a ansiedade, que o medo traz às pessoas, né? E outra coisa, a ansiedade ela tem vários efeitos, né? A ansiedade ela tem vários efeitos, reações físicas, né? Tem um estudo médico que fala que 50% das doenças, olha, 50% das doenças são psicossomáticas. Ou seja, é resultado da nossa mente. 50% das doenças. A cabeça da gente produz aquilo, né? Para a gente ver o tanto que a nossa cabeça é capaz, né? Aí você vê pessoas que vivem a mesma condição de vida, alimentam-se da mesma forma, comem as mesmas coisas, né? Aquela que é mais ansiosa, aquela que tem aquela cabeça mais coisa, ela sofre mais. Ela tem uma possibilidade muito maior de ficar doente do que aquele que é mais centrado, daquele que é mais, vamos dizer, pé no chão, né? Então, a gente tem que ter certeza que a ansiedade produz reações físicas e físicas reais, produzindo doenças, né? Outra coisa que a ansiedade faz, ela produz reações, outro efeito da ansiedade, ela possui reações espirituais. Sabe por quê? Porque a ansiedade ela nos afasta de Deus. A ansiedade nos afasta de Deus. Sabe por quê? Porque onde que começa a ansiedade, termina a nossa fé.
a fé nossa vai até certo ponto, onde começa a ansiedade. Ou a ansiedade vai até onde termina a nossa fé. Porque se a gente está, como o próprio texto aqui de Lucas, o próprio Jesus, no Sermão da Montanha, falando, não andeis ansiosos, não se preocupe com isso. Não tenha isso. A partir do momento que você deixa de acreditar nisso, a partir do momento que você fala assim, não é a provisão de Deus, é eu que tenho que me preocupar, é eu que tenho que correr atrás, e é eu que tenho que fazer isso, é eu que tenho que fazer aquilo, a sua fé está se esvairindo, a sua fé está se acabando, a nossa fé está se acabando. Não estou falando aqui, mais para frente vamos reprisar isso, não estou falando aqui que é para a gente cruzar os braços e ficar esperando vir as coisas virem, né? Então, estou falando outra coisa, é da confiança, da fé em Deus, é da gente colocar as nossas ansiedades nas mãos de Deus, né? E Ele cuidará de nós, né? E o que não é ansiedade, né? O que não é ansiedade? Não é desprezar as necessidades do corpo. A gente saber que a gente precisa do alimento para fazer coisa. Eu não estou falando, como eu comecei a falar agora, eu não estou falando aqui que a gente tem que desprezar isso, né? Sabe por quê que não? Porque Deus preza pelo trabalho. Mas quando a gente fala da ansiedade, a gente retoma a oração que Cristo nos ensinou. Tem um trecho da oração de Cristo que fala assim: pão nosso de cada dia. Mas não é o pão nosso do mês inteiro? Não. É o pão nosso do ano inteiro? Não. É o pão nosso de cada dia que nos dá hoje. O pão de hoje, né? Eu tenho que me preocupar com hoje. Não tenho que sofrer pelo ontem e nem me sofrer pelo amanhã. É hoje. Mas a gente vai viver uma vida de imediatismo, uma vida do agora, é só agora, é só esse minuto? Não é isso também, né? Por quê? Porque não é a ansiedade, não é proibir a previdência quanto ao futuro, porque a própria Bíblia, ela trabalha, ela privilegia o trabalho, né? Tem lá, o que é que fala com relação ao preguiçoso? Vai ver com Por quê? Trabalha, mas ela só trabalha para comer no dia? Não, ela guarda, né? Mas ela tem uma providência, né? A questão de providência, ela prepara porque ela sabe que vai vir um período onde não vai ter o alimento e ela vai precisar ter o alimento, mas ela não guarda nada além daquilo que ela vai precisar para aquele período. Não é interessante, né? E ela sabe calcular direitinho, né? Não tem calculadora, não tem sistema de computador, não tem nada, mas ela calcula, né? E aí os passarinhos, né? O próprio texto cita as aves. As aves também trabalham, né? Quando a gente fala de que elas não se preocupam, não quer dizer que elas não trabalham, porque as aves trabalham, né? Vocês já viram uma casinha de João de Barro? Que coisa mais linda, né? Aquilo ali dá trabalho para fazer, né? Imagina um João de Barro com um biquinho desse tamanho, né? Buscando lá o galinho de árvore, né? E ele é um engenheiro de mão cheia, um arquiteto, que ele vai lá, busca o galinho de árvore, busca o barro, né? Ele mistura o barro com a saliva dele, né? Ele não pega o barro, ele pega ele produz o barro com a saliva dele. Por isso que ela fica tão dura, a casinha. Quem já pegou, né? Moleque de roça igual a gente, né? Foi lá destruir a casinha do João de Barro, né? Para ver como é que era, né? E aí é duro, aquilo é duro, é firme, ela suporta a chuva, né? E ele não deteriora, porque se você pegar um barro comum e pôr ele num lugar, vai vir a chuva, não, a casinha do João de Barro, ela suporta a chuva, ou seja, ele trabalha, ele tem a provisão de Deus, mas ele também trabalha para que usar aquilo que Deus proveu para o seu sustento e para a sua segurança, também trabalha. Então, quando a gente fala da ansiedade, né, que a gente não deve andar ansioso, não é para cruzar os braços e falar assim, vem a mim, que aí eu estou descansando no Senhor. Não é isso.
né? Então a gente tem que saber que essa situação ela é importante, né? Trabalhar, né? Que a gente também não pode ser tão displicente, né? A própria Bíblia fala que não é para sermos preguiçosos. Outra coisa que não é a ansiedade é não estar isento de dificuldade, né? Muitas pessoas pensam que não, eu não vou ser ansioso, então que eu não vou ser ansioso, que eu vou entregar tudo na mão de Deus, agora já estou no paraíso, vou viver no paraíso. Não é, né? Quando a gente fala no próprio texto que a gente leu aqui, que a gente fala da erva daninha, da planta lá dos lírios, né? O lírio é bonito, né? Nem Salomão se veste, mas o que acontece com ele no dia seguinte? Ele vai para o forno, para o fogo. Ou seja, o lírio é bonito, é lindo, se veste que nem Salomão, com toda a sua glória, seu esplendor conseguiu, mas ele passa ele vai ser queimado, ele vai passar por dificuldade, ele vai seguir o caminho dele. Então a gente não pode associar essa situação de que não vou ser ansioso, porque aí tudo vai me correr bem. Não. Mas aí quando a gente deixa de ser ansioso, que se coloca nas mãos de Deus, se coloca no direcionamento de Deus, as coisas elas fluem melhor. Porque a gente vai viver com a sabedoria de que aquele momento é transitório e que a gente está debaixo da proteção e da unção de Deus. Então, esse é o diferencial, né? Principalmente, agora nós vamos ver o que é ansiedade. Porque a ansiedade ela é extremamente destrutiva. A ansiedade é extremamente destrutiva, né? A ansiedade significa rasgar, a palavra inquietação, né? Significa constante suspense. A pessoa que é ansiosa, ela vive em constante suspense, constantemente pensando, arquitetando e vendo possibilidades de coisas que podem vir e podem não vir. E o que é pior, ela também vive remoendo coisas do passado, né? A pessoa que é muito ansiosa, ela vive remoendo o passado. E se eu tivesse feito assim? Se eu tivesse seguido outro caminho? Se eu pudesse voltar lá? É possível? Não. Então, por que inquietar o seu coração com isso? Por que inquietarmos os nossos corações com isso? Ficarmos remoendo o passado, reprojetando o futuro, né? Com problemas. Porque quando você faz um projeto de vida, né? Eu quero fazer isso, então eu quero ter uma aposentadoria boa, eu quero ir para a roça, né, Tinei? Quero ir para a roça, né? Quero ter meu sítio lá na roça. E aí você compra o terreno e começa a se preparar. Isso não é ansiedade, isso é projeto, é plano de vida, né? Então a gente tem vários planos de vida, vários projetos de vida que são planejados e que são trabalhados. Isso não é ansiedade, isso é um plano de vida. A gente tem que saber muito bem distinguir isso, né? E não viver nesse constante suspense, né? Não viver no constante suspense, né? Porque aqui a gente fala que a ansiedade é a gente ser crucificado em vida ao lado de dois ladrões, né? É o ladrão do remorso ao passado, né? Quem aqui sofre com o passado? Que fica, né? Eu não podia ter feito desse jeito. Eu podia, né? Eu não podia ter feito isso. Eu devia ter seguido o caminho tal, né? E se o caminho, né? Então vamos, já que nessa ideia da imaginação, e se o caminho que você talvez tivesse seguido fosse muito pior do que esse? Hoje aos teus olhos parece que seria melhor, mas e se realmente fosse pior?
Ah, não, se eu tivesse pego o outro caminho, eu tinha comprado o meu carro aos 18 anos, 19 anos. E se esse carro te levasse a um acidente e você perdesse familiares e coisas em função daquele carro, daquilo? Não é o se que está valendo? Se fosse isso, se fosse aquilo. Então, quando a gente fica remoendo o passado, se eu fosse assim, se eu fizesse assim, a gente está com remorso do passado, né? E o outro ladrão é o ladrão da preocupação com relação ao futuro. Ou seja, você fica no remorso do ontem e a preocupação do amanhã. E o hoje? E o hoje? Simplesmente passa. E aí você, obviamente, não vai consertar o passado e nem vai ter condições de se preparar e fazer algo pelo seu futuro, né? Pelo nosso futuro, né? Por quê? Porque a ansiedade ela é enganadora, né? Porque a ansiedade ela tem o poder de criar problemas onde não existe, né? Quem aqui já criou um problema, uma situação, preocupado no futuro, e aí aquela coisa passa, e aí ele passa, nossa, mas não aconteceu nada daquilo que eu estava esperando, não foi daquele jeito, eu sofri tanto por aquilo, né? Eu me preocupei tanto e não foi desse jeito, eu me preocupei tanto e a coisa fluiu, né? Passou por aquilo e a pessoa pensa que não era daquele jeito. Então, a ansiedade ela é enganadora, ela cria problemas onde não existem. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas, né? E diminuir a nossa capacidade de resolvê-los, né? A pessoa que é ansiosa, ela vê o problema muito grande, né? Ele chega diante de um aí eu com os exemplos de roça de novo, um monte de cupim, né? Aquela montanhazinha feita por cupim, não sei quem já viu aquilo, né? E aquilo para ele parece uma montanha intransponível, parece algo que ele jamais vai conseguir passar por cima, né? Então, a ansiedade tem isso, essa capacidade de aumentar os problemas. Outra coisa, a ansiedade ela é totalmente inútil. Totalmente inútil. A gente não resolve nada da nossa vida com a ansiedade, a não ser trazer problemas, né? Porque a ansiedade tem a capacidade de nos tirar os olhos do futuro com Deus, da vida com Deus, né? E nos colocar apenas nas coisas temporais, nas coisas cotidianas, como o próprio texto dele. Não andeis ansiosos, não se preocupa com isso não, né? Porque a ansiedade tem uma tendência muito forte da gente preocupar, como o texto fala, com o que comer, com o que vestir, com as coisas materiais, né? Tem uma frase feita por senhor John Rockefeller, né? John Rockefeller era um milionário americano, né? Ele usou, assim, chegou numa parte da vida dele que ele usou boa parte da fortuna dele, não foi poucos milhões, foram muitos milhões de dólares, para doar para as pessoas. Ele ajudou muitas pessoas, né? Porque ele chegou no final da vida dele, ele falou assim, a frase que ele disse é o seguinte, ele disse que o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro, né? E olha que isso falado por um milionário americano, um bilionário americano, a gente tem que parar para pensar. O homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro, né? Que não tem família, não tem amigos, né? Aí a gente vê, né, os relatos das pessoas que trabalham nos hospitais, né? Pessoas que às vezes têm uma boa condição financeira, estão lá no hospital, né? Mas ninguém quer ficar com elas, né? Não tem o dinheiro, aquilo que ela guardou, que ela tem, não serve de nada, né? Porque não tem ninguém da família para ir lá tirar ela do hospital, assinar a alta. Olha que
que situação que a gente tem que pensar, né? O que vale o dia? O que vale a ansiedade, talvez, da pessoa na vida toda para ter, né? Para guardar? Olha como é que o meu tempo aqui, adicionei. Tá tranquilo? Não fala não, senão nós vamos embora. Então, gente, a ansiedade é uma coisa inútil, não faz nada, né? Quando fala aqui na Bíblia que a gente não consegue acrescentar um côvado é 45 centímetros, a nossa altura, mas na realidade eu entendo um pouco mais, que na realidade ele não está falando da altura física, ele está falando mais do tempo de vida, da qualidade de vida da pessoa, né? Se a gente não consegue prolongar a nossa vida, né? Jesus está falando aqui que em vez de alongar a vida, ela pode muito bem encurtá-la. Em vez essa preocupação que a gente tem de alongar a nossa vida vai nos levar à situação de encurtá-la, né? E porque eu destaquei aqui que quando estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-las das mãos de Deus, né? Então aqui mais uma vez, quando a gente tenta trazer as rédeas das nossas vidas para as nossas mãos, nós estamos tirando elas das mãos de Deus. Novamente lembrando, não é cruzar os braços e não fazer nada, né? A ansiedade também ela é cega, né? Ela cega, né? Porque ela é uma falsa visão da vida. Quando a gente fala de ansiedade, a gente tem uma falsa visão da vida, de si mesmo e principalmente de Deus. Porque quando a gente se coloca de uma forma ansiosa, a gente, igual eu falei, a gente se coloca como incapaz de resolver os problemas, que os problemas são maiores do que nós, né? Que os nossos medos são maiores do que nós, do que a nossa capacidade, do que a nossa condição de resolvê-los. E aí a gente esquece de pôr na mão de Deus. Deus, até aqui eu sou capaz, mas daqui para frente é com o Senhor, eu não dou conta, né? E a ansiedade tira isso. Fala assim, eu não vou conseguir, eu não tenho condição, e esquece Deus, esquece de pôr na mão de Deus, né? Porque a ansiedade não nos deixa ver a providência de Deus nas nossas vidas, né? E no texto que a gente leu, tem dois depósitos de alimentos que são mencionados naquele texto. Um é a despensa, o outro é o celeiro. Vocês sabem a diferença dos dois? Né? A dispensa, exato. A dispensa tem, até mesmo na Bíblia, tem a figura de ser algo para guardar o alimento por uma semana. O celeiro é o lugar para você guardar o alimento por um ano, né? Então, por isso que tem essas duas referências de guardar comida, né? E Jesus coloca alguns argumentos no próprio texto contra a questão da ansiedade, do maior para o menor. Se Deus nos deu um corpo com vida, e se o nosso corpo é mais do que o alimento e as vestes, Ele nos dará alimento e vestes. Ou seja, se Deus nos deu o corpo, que é muito mais do que o alimento, muito mais do que as vestes. Então, isso virá, né? Isso virá, né? Desde que trabalhemos para isso, né? E que usemos a capacidade também que Deus nos deu para produzir, né? E uma coisa que eu gostaria de falar sobre isso, que a ansiedade ela é incrédula, né? Ela é incrédula, porque ela nos torna menores do que cristãos, né? Menos do que um cristão. Ela nos torna menos do que os animais, porque ela é incompatível com a fé. Ela nos assemelha aos pagãos, aos que não são cristãos, né? A ansiedade ela não é cristã. Ela é gerada no ventre da incredulidade. A pessoa que tende a ser muito ansiosa é uma pessoa que é incrédula, né? Ela é incrédula. Ela não acredita que as coisas vão se resolver.
Elas não acreditam que nós temos um Deus que nos prepara. Porque quando a gente fala que Deus provê, que Deus nos proverá, não é que vai cair como o maná, que vai cair durante a noite e está lá depositado sobre a relva, o maná. Quando a gente fala que Deus provê, é que Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar inteligência para trabalhar, Ele vai nos permitir ver as possibilidades, né? Porque a gente precisa disso, né? A própria Bíblia fala, olha, vai trabalhar, preguiçoso, vê com a formiga como é que ela faz lá, né? Então, não é isso, né? Então, quando a gente fala que a ansiedade ela é incrédula, nós ficamos ansiosos com relação a tudo, né? E como vencer a ansiedade? Agora é o principal, né? Como vencer a ansiedade, né? Como passar por isso, né? Versículo 28 aí fala, né? Lê aí, achar aí para nós, fala aí, Tinei, para a gente. Lê aí o versículo 28 para nós. Lucas 12, 28. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Quer dizer, quando confiamos em Deus, né? Como vencermos a ansiedade? Confiarmos em Deus. Homens de pouca fé, né? Como as pessoas brincam de pouca fé, né? Não é pouca fé, é pouca fé, de pequena fé, né? Fé insuficiente, né? Fé incapaz de produzir resultados, né? Então, quando a gente fala de pouca fé, isso é fé insuficiente. Paulo também nos ensina que uma das formas de vencer a ansiedade é orando, que é uma atividade que nós cristãos temos feito muito pouco, né? Muito pouco. Então a ansiedade também, ela é vencida com oração. E que tipo de oração? A gente, quando faz uma oração formal diante de Deus, o que é uma oração formal? A oração que é feita em público aqui, que a gente faz para a comunidade, é uma oração formal, né? Ó Deus e Pai celestial. A oração individual, a oração pessoal, ela tem a capacidade de ser um tratamento contra a ansiedade, um tratamento psicológico. Porque quando a gente tem a ciência que a gente está conversando com alguém que sabe tudo das nossas vidas, todos os nossos erros, todas as nossas falhas, que diante dele a gente pode realmente conversar sobre tudo. Glória a Deus. Olha só, quando a gente ora a Deus com essa oração pessoal, é um Deus que é alguém que sabe tudo das nossas vidas. Então, olha a facilidade que é de você conversar com alguém que sabe tudo sobre você, sabe dos seus medos, sabe dos seus feitos, sabe dos seus pecados, das suas transgressões, sabe dos seus pensamentos. Imagina você conversar com alguém dessa forma, alguém que tem esse poder e esse conhecimento das nossas vidas. Que maravilha que é. Então, é esse tipo de oração que nos aproxima de Deus e que acaba com a nossa ansiedade. Porque quando a gente fala assim, ó Deus, o Senhor sabe que a minha vida está assim, né? O Senhor sabe que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, mas eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar naquilo, né? Estou preocupado com coisa lá que eu nem sei se vai existir, se vai acontecer, o que eu faço? Mas pede, conversa, a oração pessoal ela é muito mais uma conversa, é muito mais um tratamento psicológico, um tratamento emocional do que um momento de pedir e de falar, eu quero isso, eu quero aquilo.
Porque tem muitos de nós vamos para orar, para pedir, eu quero aquilo outro, eu quero a fazenda, eu quero um carro, eu quero a minha casa, eu quero aquilo outro. Esquece de tratar a alma. Quando a gente falar com Deus, nós temos que tratar a nossa alma, né? É como conversar com um amigo, é como conversar com um pai chegado, um pai que sabe das nossas coisas, das nossas intimidades, né? Então, uma primeira coisa para vencer a ansiedade é saber que Deus é nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades, né? Todas as nossas necessidades, né? E quando a gente fala de vencer todas as nossas necessidades, a gente tem que ter um trabalho de fé. Eu quero ler uma pequena história de um rapaz aqui. Eu vou pedir licença para eu poder ler, porque tem números na história e eu não guardo bem os números. A história de John Miller, né? George Miller, né? Ele a historinha aqui vai falar sobre ele, né? O título da história dele, que é Um Homem de Fé em razão de um abrigo. George Miller não foi reconhecido como um homem de fé por ter feito milagres, nem por ter estado à beira da morte pelo Evangelho, mas por ter construído um abrigo para crianças órfãs na Inglaterra. Ele e sua esposa, no ano de 1836, aspas aqui dentro do período da história. 1836, mundo vivendo em uma crise econômica absurda, crise social absurda, depravação muito grande, a família sendo destroçada, problemas de economia no mundo inteiro, algo parecido com uma época aí, né? Não sei, mas é este momento que George Miller vivia, né? Então, estabeleceram em sua própria casa uma espécie de albergue para 30 meninas. A obra continuou crescendo a ponto de ser necessário construir um edifício distinto, ou seja, fora da casa deles, terminando em 1849, com a capacidade para 300 meninos e meninas. 21 anos depois, cerca de 2.000 crianças estavam hospedadas em uns 5 lares desse tipo, né? A obra de Miller foi prova da providência de Deus, suprindo-o em todo momento. Muitas vezes, carecendo de alimentos para dar às crianças, recebia apenas horas antes doações anônimas para que as mesmas nesses lares. As crianças recebiam uma boa educação, alimentação e vestimenta, levando consigo Bíblias quando partiam de lá. Ele nos mostrou que é possível viver por fé, viver pura e exclusivamente pela provisão do Senhor. Ele mesmo havia confiado em Deus e em sua palavra, e havia provado sua fidelidade, e aos temerosos queria encorajar para que fizessem o mesmo. Se eles podiam observar-lhes um homem sem muitas coisas materiais, estabelecer e manter um orfanato por meio de oração e fé, certamente eles se animariam e igualmente confiariam no Senhor. E possivelmente os não convertidos se convenceriam da realidade e veracidade acerca do vivo e genuíno Deus. E claro, em seu coração estava também o desejo de ajudar os órfãos, não somente aliviando sua necessidade material, mas também os guiando ao caminho de Deus, e assim o fez. Né? Glória a Deus. Então, um homem, como o texto fala, e quem tiver curiosidade de procurar, a história dele é muito bonita, né? Tem muitos detalhes, né? E aqui vai falando, chama-se George Miller, escreve M-U-L-L-E-R. Então, a pessoa começa algo do nada, né? Não vou hospedar 30 crianças. E é um período em que estava tendo muitos órfãos, igual eu falei, tinha guerra, crise, tudo de ruim estava acontecendo nessa época, né? Então, ele cria isso, né? Mas com base na fé, só na fé. Nada mais. Né? Então a gente tem que fazer tudo só na fé? Não.
agiu. É óbvio que ele trabalhou, ele correu atrás, ele buscou, né? Ele falou com as pessoas, ele correu atrás de doações, né? Mas é que a fé produziu frutos e o frutos proveu aquilo que ele precisava, né? Olha como é que funciona. Eu creio que Deus é comigo e eu vou fazer. Começou a trabalhar, começou a produzir, aquilo começou a produzir fruto, e o fruto produziu pessoas para contribuir, né? Então é assim que Deus faz. E como o texto fala, Deus já se agradou de nós, né? E Ele nos deu o reino, né? Os últimos versículo 32 lá fala, Deus se agradou de nós, e Deus já se agradou de nós, então o resto Ele vai nos dar, né? E nós temos que saber que, outro ponto, saber que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades, né? Como o texto lá fala, primeiro as coisas de Deus, primeiro o que Deus nos fez, né? E as outras coisas serão acrescentadas. Preocupa com as coisas de Deus, preocupa com Deus, preocupa com a obra, preocupa com o trabalho, né? E aí é que está, né? O encerramento da minha palavra é esse. Nós devemos preocupar com o reino, né? E deixa Deus se preocupar com a gente, né? E vamos ser com a formiga, mas vamos ser com a formiga sabendo que o provedor é Deus, através do nosso capitão. Amém? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Amém? Desculpa no tempo aí, eu acho que você extrapolou um pouquinho. Não, faltou um ponto ainda.